você sabendo e vendo como a pessoa lida em inúmeras situações. E por isso eu não tinha a menor dúvida que a história não era bem aquela que estava sendo contada. Quando eu vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste. Olha a cagada, olha o tamanho do troço, moleque, que saiu rasgando, entupindo o vaso de uma maneira que eu acho que nem soda vai desentupir, cara. Sério mesmo. Lavagem cerebral fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano. Mané, hoje eu quero trazer um vídeo pra vocês, na verdade, outro react aí sobre o caso da Juliana, mas agora o negócio tá ficando... Esquecido, tá ficando profundo e perigoso para a doutora Juliana. Por quê? Vocês já viram que alguns dias atrás, pouco tempo depois aí dessa pronúncia aí da Juliana, acusando sim o Danilo de algumas coisas, o Léo Lins, ele veio também, né, se pronunciar em defesa do Danilo Gentili, claro, seu amigo. E eu assisti, cara, é bem tenso. Eu vou ver um pouquinho aqui com vocês também sobre o vídeo dele. Mas agora a Cris Paiva veio com as duas pernas assim, moleque, com bicuda, com força. E eu acho que já foi, viu? Eu acho que pra nossa querida Juliana aí já foi, cara. O vídeo, se eu não me engano, foi tirado, eu tô vendo aqui pelo YouTube, mas o vídeo em si... ela postou, se eu não me engano, lá no Instagram dela, tá? Eu não entrei no Instagram dela pra me ver, que eu vi pelo YouTube mesmo os negócios, aí busquei o vídeo aqui pra gente assistir. Mas qualquer coisa no finalzinho a gente pode dar uma olhadinha lá no Instagram dela, ver como é que tá andando isso aí. No Instagram da Juliana, vamos dar uma olhadinha, dar uma atualizada e ver o que tá rolando por lá. Vamos dar assistida no vídeo aqui? Eu tô aqui me arrumando, eu parei pra vir gravar um negócio, porque desde que eu postei os últimos 2 stories, chegaram várias mensagens de todos os tipos, assim. Nenhuma ofensiva, mas assim, você esperou ele falar pra saber se era verdade ou não? Que sorte que ele tinha os negócios? Enfim, alguns comentários. Tá. Creio que ela veio em defesa, previamente ela veio em defesa do Danilo, e o pessoal tava questionando ela, pô, mas você esperou sair as informações, ver os negócios certinho pra vir defender Danilo, não sei o que. Eu acho que ela tá querendo falar isso, né? Eu acho que ela tá falando disso, e vamos ver o que ela tem a falar, qual a justificativa dela por ter defendido ele previamente, né? O que eu quero explicar pra vocês? Danilo é meu amigo, gente. Meu amigo pessoal. A gente conversa amenidades. Tem 20 anos que eu conheço o Danilo, a gente se conheceu muito antes de muita coisa acontecer. Muito antes de muita coisa acontecer na minha vida. Isso é muito tempo. E a gente acompanhou a vida um do outro durante os últimos 18 anos. São 18 anos que a gente se conhece. Então, assim, é muito tempo você sabendo e vendo como a pessoa lida em inúmeras situações. E por isso eu não tinha a menor dúvida que a história não era bem aquela que estava sendo contada. Eu não precisava de provas. Eu não precisava... Pelo que tá dando pra ver que, na verdade, esse foi um vídeo que ela publicou nos stories, né? Ela deve ter publicado uma sequência de stories, né? Pelos cortes e pelos comentários que tá aparecendo ali embaixo. Que ele postasse, que ele mostrasse nada, não precisava. Ele precisa de provas pra uma questão jurídica, pra opinião pública. Pra mim, não precisava de forma alguma. Eu tenho inúmeras provas empíricas de como o Danilo age na defesa de um amigo de uma amiga. Em diversas situações eu vi isso acontecendo comigo. E eu tô falando disso desde que a gente se conheceu, desde o primeiro dia que a gente se viu na vida, o Danilo me defendeu. Eu já contei isso, não me importa de contar de novo. Primeira vez que eu interagi com o Danilo pelo Twitter. E ele me convidou pra abrir o show dele, eu cheguei pra abrir o show dele. O produtor local falou que eu não iria abrir. O Danilo, e o produtor falou, não vai não sei o quê. Quando o Danilo chegou, eu falei, olha, eu vim só pra te falar que a gente nos conhecia. Eu vim só pra te dar oi mesmo. O cara falou que não vai. Como assim que não vai? Ele chamou o cara chegou e falou, o que você falou pra ela que ela não vai abrir o show? O cara, não, porque o Danilo falou, não, mas ela vai abrir o show. Ela veio pra abrir o meu show, ela vai abrir o meu show. Ele não precisava, entendeu? Ele podia ter virado pra mim e falado, que pena, então numa próxima. E daria tudo bem, mas ele não deixou pra lá. Entende? Cara, pra tu ver, o nível de amizade... Vamos ver, eu quero ver o restante, que eu não vi todo, tá, galera? Eu cheguei a ver um trechinho, eu queria ver aqui reagindo com vocês, mas esse já dá pra sentir no tom da voz, no tom da forma que ela tá falando, a gratidão e o carinho, né? Realmente a amizade que ela... Eu não sabia que a Cris Paiva conhecia há tanto tempo o Danilo, não, pra falar a verdade. Eu sabia que esse pessoal da comédia sempre tem de alguma maneira ali... Eu nem sabia que ela era da comédia há tanto tempo, pra falar a verdade. Eu achei que a Cris Paiva era mais de agora, né? Não sei. Eu achava, né? Porque, na verdade, eu vim ver ela mais mesmo quando tinha aquele FDP lá no Danilo Gentili, no The Noite. Cara, aquilo era maravilhoso, a FDP. E ela participou várias vezes. Então, acho que foi a primeira vez que eu vi ela mesmo assim com mais foco. Foi nessa época aí, pelo menos eu, né? Não tô falando do foco dela na mídia. Eu tô falando eu, Luan, vim ver ela mais, né? Vim prestar atenção na Cris Paiva mais, né? Como comediante, quando eu assistia lá o The Noite no quadro FDP. E ela demonstra aí ter bastante, muitos anos de amizade, aprende pelo tom que ela tá falando aí. Já sei que é uma pessoa que parece que tem muita gratidão a ele, né? E essa história vocês já viram aí que já quebra... O Danilo acabou de conhecer ela. Eu creio que aí nesse vídeo, que eu vi uns trechinhos, uns pedacinhos, que ela vai contar de como que ela de fato conheceu e como que ela foi parar lá na abertura do show dele, né? Bora ver. A gente não era amigo, a gente era conhecido de Twitter na época. Twitter. Numa outra vez que eu fui abrir o show dele, aí a gente tinha se conhecido pessoalmente já, mas, de novo, ainda não éramos amigíssimos. A gente só se conhecia. Peguei pra abrir o show dele uma outra vez, e aí eu abri o show, no final do show, veio uma jornalista no final, e aí começou a perguntar pra ele, o que você acha de Mulher na Comédia? Você acha legal Mulher na Comédia? Aí ele falou, você tava aí no show? Ela falou, tava. Ele falou, você viu que ela abriu meu show? Ela falou, ele falou, então por que você não aproveita e não entrevista ela? Já que você quer...
Ui, toma! Jornalista, às vezes, que tenta lacrar pra cima de algumas pessoas. O pessoal sempre tenta fazer esse negócio pra cima, principalmente do Danilo Gentili, né? E ainda mais hoje que essa parte política tá tão forte, então por ele ser um cara declarado de direita, então o pessoal cai pra cima dele de tudo quanto é tipo de militância possível, né? Pra tentar cancelar de todas as formas e não consegue. É exatamente o que eu disse aí, ó. A mulher chegou lá, tentou dar uma militada pra cima dele, e o bicho falou assim, ó, não assistiu meu show aí não? Você tava aí? Eu tava, então você não viu que quem abriu meu show não foi uma cidadã ali, uma mulher? Pergunta pra ela, pô, você não... Fala tanto de humor feminino, valoriza o humor feminino, tá aqui, ó. Coloca uma foto dela no seu jornal, valoriza, bota o nome dela na matéria. E quem é? Pois é, o cara falou assim, pô, você não quer valorizar? Em vez de você tá perguntando pra mim, se você tava aqui desde o começo e viu que uma mulher abriu meu show, por que você não tá com as câmeras desse momento e o microfone na boca dela entrevistando ela? Pô, aí, moleque, aí, mulher. É isso aí, pô. O cara é blindado. O cara é blindado a idiotas. Era eu ali, sabe? Naquela época, a gente não era nem amigo pra dizer que ele defendeu o trabalho de uma amiga. Não, ele só fez porque é isso, ele faz isso. Essa é uma atitude normal dele, quem o conhece vai saber falar disso. Uma vez, no início, nos primeiros anos da comédia, eu fui fazer show em Campinas, tava voltando pra Sorocaba de madrugada, e tinha dado uma enchente em Sorocaba terrível, a entrada da cidade tava toda tomada por água, e aí eu tava tentando chegar em casa, e uma rua tinha aberto uma vala na rua, e aí o espelho d'água não me deixou ver, eu caí com o carro na vala, perdi o carro, então, merda. tive que refazer o carro todo. E aí ele ficou sabendo, eu tava recém-chegada na comédia, conhecendo a galera ainda. Ele entrou em contato comigo, falou, o que aconteceu? Fiquei sabendo do seu carro, eu falei, foi. Ele falou, pega meu carro, passa aqui em casa, pega meu carro, fica com meu carro, até você arrumar o seu. Eu falei, não vou fazer isso. Ele falou, filha, vai, você precisa, eu tô em São Paulo, eu dou um jeito. Eu falo pro pessoal da TV, pega algum carro aqui, eu dou um jeito, você precisa do carro pra fazer show. Eu não peguei o carro dele de qualquer forma, no fim quem me emprestou o carro um tempo foi o João Valho, meu amigo lá de Sorocaba, que também é humorista. Cara, olha o nível do cara. É porque a gente também não pode... até parece que aqui no canal eu tô, meu Deus, endeusando o Danilo, que eu tô querendo defender de todas as maneiras, mas pior que não é, velho. É porque pra quem acompanha o trabalho dele e pra quem sabe do que é exposto sobre ele, sobre a pessoa dele na internet, você não vê muita gente, a não ser se por viés político, você só vê o pessoal arrebentando ele na internet, falando mal dele de verdade, por viés político. Assim, pra falar da pessoa dele, do Danilo como pessoa, o pessoal não tem o que falar, pelo jeito parece, né, que o pessoal não tem o que falar coisas ruins, né, porque o cara, ao mesmo tempo que o cara tem uma gama de pessoas que não gostam dele de jeito nenhum, e mais uma vez afirmo, principalmente com relação à política, mas quando se fala do ramo artístico, a galera não tem, parece que não tem muito o que falar mal dele, é elogio em cima de elogio, e essa aí, pô, generosidade tremenda, né, o cara mal conhece a pessoa, a mulher aconteceu acidente, a mulher tá começando na comédia, precisa do carro pra se locomover, e o cara simplesmente chega lá e fala assim, não, pega aqui meu carro, pô, pega meu carro aqui, eu me viro, você tem que fazer seu show, você precisa de um carro, e ela, um bom senso aí, né, também, não querendo abusar, não aceitou, né, mas, pô, guardou isso aí, velho, guardou, tipo, a pessoa não aceitou naquele momento, que não quis abusar, mas guardou isso no coração de que a pessoa, pô, esteve ali mesmo sem conhecer muito, sem ter realmente aquela amizade, de se propôs a deixar o carro dele, cara, que carro é eu sei que pro Danilo Gentili um carro hoje não é nada, mas não sei na época como que era, mas, pô, querendo ou não, é um carro, né, e o carro dele com certeza não é um Onixzinho, que nem o meu, né, deve ser um carro bem mais top, pra deixar na mão de uma outra pessoa, assim, pra poder, só pra pessoa não deixar de ir trabalhar, cara, é de se dar os parabéns também, viu? Pra eu poder fazer os shows e tal, mas assim, vocês entendem que é dessa pessoa que eu tô falando? De que quando me conheceu, já agiu assim? E depois disso, gente, cara, teve a situação da minha separação, e quando aconteceu o Danilo ele me ligava todos os dias, eu ligava ou mandava mensagem, como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá hoje? O que você tá fazendo? Tá fazendo alguma coisa? Todos os dias, sem exceção, até ele ver que eu tava bem. Todos os dias, ele foi uma das primeiras pessoas que se posicionou firmemente do meu lado, pra não deixar brecha, sabe? De achar que, não, ele falou, não, no meu bar não pisa mais, no meu programa não pisa mais, e aí isso, pronto, acabou, tipo, se posicionou de uma maneira muito firme. E aí, depois disso, cara, foram inúmeras vezes. Quantas vezes eu, sei lá, com alguma dúvida, alguma inquietação profissional, ligo, grito pra ele, cara, tá podendo conversar? Passa aqui no bar, vou aí no seu camarim, vou, sei aonde. Quantas vezes? Quando a gente foi criar o Vênus, a gente foi fazer uma lista de nomes, né? E aí o Vênus foi uma ideia minha, o nome Vênus. Quando eu fui fazer a lista das minhas sugestões, eu fui conversar com ele. Foi uma das pessoas que eu chamei. Falei, cara, me ajuda a pensar uns nomes aí. Aí ele para, o que ele tá fazendo. Entende? Um cara que tem programa, show, tava gravando filme na época, fazendo o livro dele, lançando quadrinhos, para, porque é a doida daqueles pais, porque é a ideia de nome. Entende? É esse cara que dá atenção, que dá ouvido, que para, que presta atenção, que valoriza até as... É o que o pessoal tem falado muito, né? Por isso, eu quero agradecer a todo mundo que tá aí comentando nos vídeos, o pessoal nos últimos vídeos aí, nos outros 2 vídeos aí que eu falei do caso da Juliana, só tem comentado bastante, né? Então agradecer a todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá deixando like, todo mundo que tá comentando, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal. E é isso aí, o pessoal tem comentado muito isso aí, cara, ela não sabe, parece que ela não sabe, né? Eu acho que ela tá sabendo agora o amigo que ela perdeu, cara. Ela tá sentindo, ela tá percebendo agora o amigo que ela perdeu.
olha o que essa mulher tá falando dele. Tipo, eu tenho certeza que não é mentira, cara. Certeza, porque a gente viu já outros depoimentos. Quando a gente for ver um trechinho aqui do depoimento do Léo Lins, que eu já assisti, vocês vão ver, cara. É absurdo, é bizarro. As nossas bobagens. Eu fui no programa dele tem 20 dias mais ou menos. Aí eu gravei o programa dele, que eu fui pra divulgar o lançamento do Melhor Versão. E ele, como sempre, muito atento, muito generoso, falou: vamos lá, pra você divulgar. Beleza. Aí eu fui gravei. Dia seguinte, cara, muito obrigada pela oportunidade, valeu pelo espaço e tal. E aí, tava falando com meu amigo, com quem eu falo tudo. Falei: nossa, eu fiquei tão incomodada com a maquiagem, cara. Eu achei que ficou muito marcado. Achei que, sei lá, ficou estranho. Eu não gostei disso aqui. Aí ele: sério, mas eu tava ali na tua frente, eu não tinha nada errado. Não, acho que na TV, não ficou legal, sei lá. Eu tava ali conversando com ele, tá? Ele percebeu que eu fiquei incomodada com o resultado da maquiagem. Pois ele ficou o dia inteiro assim: assiste lá de novo, dá uma olhada. Tem ninguém no comentário falando nada. Por que você tá incomodada? Não, peraí, você ficou incomodada. Tem um aplicativo aqui, dá uma olhada. Vê se você baixa o vídeo, bota esse efeito aqui. Ele ficou tentando resolver o meu incômodo com a maquiagem, entende? Um homem extremamente ocupado, ficou durante um dia inteiro. Com certeza. Ali, né? ó, ia voltar a conversar comigo quando a metade. Você assistiu? Você achou? Ficou muito ruim? Você gostou? Você, isso aqui? Baixa o aplicativo, tenta fazer desse jeito. Aí você aqui, aqui, ó. É até bonito, né? É porque hoje eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu tenho uma amizade, assim, de amigo, né? Eu falo de amigo mesmo, assim, de que a gente tem coisas boas pra falar, né? E conversar sempre ali pra contar. Mas de amizade mesmo que eu tenho, assim, mesmo é uma pessoa e minha irmã, minha esposa, né? Algumas pessoas da minha família. Na verdade, mais minha irmã, minha esposa e esse cidadão. Mas amizade, assim, de pessoas de fora mesmo, hoje em dia não tem mais, não. E é muito bonito você ver uma pessoa falando, né? De uma amizade dessa forma, assim, com tanto prazer, com tanta alegria, com tanta gratidão. Porque pensa bem, cara, olha só o que ela tá falando, né? As coisas que ela fala dele, a forma que ela fala, né? O sorriso no rosto, a forma de... Dá pra ver na cara dela ali, eu não sou nenhum metaforando, mas dá pra perceber na cara dela a alegria em relembrar essas coisas, né? Pô, olha o nível de amizade do cara. É um cara que ele é apresentador de televisão, tem que cuidar de quadros, tem que fazer as gravações, tem que não é só gravação, é tipo, ele tem um programa no qual ele não grava só, tipo, uma entrevista, não é só entrevista, tem quadros, tem isso, tem aquilo, ele tem um comedy club, ele também, querendo ou não, ele é um comediante, então ele tem que cuidar dessa parte de comediante também fora, né, também, porque agora se o SBT demitir ele precisa continuar como comediante, né, tanto que ele já vem falando há muito tempo aí, só a possibilidade de ele ser mandado embora do SBT, o SBT só não mandou ele embora também, porque ele sabe que se mandar ele embora agora, eles vão perder a maior audiência basicamente que o SBT tem hoje, né, uma das maiores audiências que o SBT tem hoje. Então, o cara é ocupado, o cara com certeza é muito ocupado, e mesmo assim, por questão de amizade, preocupação, atenção, ele tem um nível de atenção que eu acho que nem muitos homens não têm por sua mulher, e ele tem pelas suas amizades. É doideira, né, velho? Vai me dizer que essa pessoa, que com uma amiga que reclamou da maquiagem, ele não sossegou até ele ver que eu falei: não, tá tudo bem, eu assisti de novo, acho que foi só na hora que eu tivesse impressão, tá tudo bem. E não sossegou enquanto ele não viu que eu tava bem. Aí você vai me dizer que essa pessoa ia ignorar algo tão sério, tão grave como uma amiga? Você entende que não bate? Não bate. É por isso que pra mim não precisava de prova nenhuma. Porque pra mim não faria o menor sentido ele agir dessa forma, porque não seria ele. Não seria ele. Eu ia falar: realmente tava com febre interna. Se ele tivesse agido de outra forma, não era ele. Podem falar assim: Cris, mas não podia ter acontecido. Ele não podia ter falhado, não podia ter errado, né? Porque as pessoas erram. Ele não podia ter se equivocado, não podia ter falhado, né, na atitude nesse momento. Não podia ter sido um momento em que ele não agiu como... Podia. Mas claro que podia. Todo mundo humano, ele podia ter errado. Exato, tá. Então, cara, é aquele negócio. É que nem muita gente questionou também o Danilo. Que o Danilo, será que o Danilo também não errou em ter simplesmente abraçado a causa dela naquela época lá e falar assim: não, eu vou pra cima com você, sem nem ter feito realmente analisar a situação? Porque quando você escuta o áudio, você sente que ele tá querendo falar assim: Juliana, não foi bem isso que eu vi, não. Você tem certeza que você quer ir pra esse caminho? Mas mesmo ele tendo sabendo que o que ela tá falando não foi o que ele viu, mesmo assim o bicho fala como amigo, fala assim: não, mas se você se sentiu assim, eu tô contigo, eu vou pra cima com você. E ele comprou a briga. Tanto que agora, depois de muitos anos aí, que provavelmente o Otávio Mesquita ficou sabendo agora por que o Danilo teve uma treta maior com ele. Por que o Danilo Gentili proibiu ele de entrar no programa dele? Por que teve todo esse bafafá? Não foi nem pro Danilo, porque o Danilo falou assim: por mais que eu não gostasse dele, eu sempre mantive ali o clima amigável, né? Nunca fiquei, né? O clima ali da boa vizinhança, mas mexeu com a amiga dele, fez com que a amiga dele se sentisse desconfortável naquele nível. O bicho falou assim: não, aqui não pisa mais, acabou. Muita gente fala que ele errou em não ter analisado ali e fala assim: pô, Juliana, ó, não foi isso que aconteceu não, cara. Juliana, sossega um pouquinho aí, bora ver aqui onde a gente pode trabalhar, mas isso aí que você tá falando é ridículo. Muita gente acha que ele deveria ter agido assim, mas ele tem parece que ele tem esse nível de amizade tão grande, de cuidado com suas amizades tão grande, que mesmo... É uma coisa que eu até falo muito com minha irmã. Eu falo assim: minha irmã, ó, eu não defendo seu erro. Nunca vou defender um erro seu. Se você tiver errado, vou ser o primeiro dado na sua orelha. Mas, na situação ali, eu sempre vou te defender. Eu
falo assim, eu sempre vou defender ela contra os outros, mas não vou defender o erro dela. Não é porque eu tô defendendo ela contra os outros, né, numa situação que eu tô falando que ela tá certa. Não, eu tô defendendo ela ali, não vou deixar ninguém fazer nada com ela, contra ela ou falar dela, mas pra ela eu vou apontar o dedo e falar assim, ó, você tá errada, não tá certo, isso. Tem diferença, cara. Tem diferença entre você defender o erro de uma pessoa e você defender a pessoa em si, entendeu? Tem diferença. E eu creio que ele deve ser esse tipo de amigo, que ele por mais que ele veja que você não está certo, ele vai te defender, mas ele posterior possa ser que ele não vai apoiar seu erro, entendeu? Mas ele vai te defender contra o ataque de outras pessoas. Basicamente, eu sou assim, e pelo que eu vejo os amigos dele falando dele, ele parece ser muito esse tipo de pessoa também. Só que nesse momento, que ele falou lá no áudio dele, eu sinto que ele chegou e falou, Juliana, é que ele não falou exatamente isso, mas deu pra sentir que ele tava assim, Juliana, não foi bem isso que eu vi, Juliana, não foi isso que aconteceu, Juliana, não foi isso, a gente tem as filmagens, foi no set de filmar, foi num estúdio, onde tem um monte de câmeras ali, quase que 360, tudo filmado, e não foi isso que aconteceu. Mas, se você se sentiu assim, vamos pra frente, eu tô contigo, deu apoio, tá vendo? Ele parece que ele não concordou, ele não achou assim, ó, não foi isso que aconteceu, você não quer que você tá correta nessa afirmação, não. Mas, se você se sentiu assim, eu te apoio. Vamos pra cima, vamos ver o que a gente consegue ser. Tem diferença, cara, por mais escroto que pareça às vezes, assim, olhando de fora, mas quando você tá defendendo alguém que você gosta muito, muitas vezes você até se cega, né? Muitas vezes até você se cega e não consegue de fato ver. É o que muita gente faz aí com seus artistas de estimação. O artista aí faz uma cagada do caramba, comete crimes, e isso, os defensores de Deolane mesmo aí, é o que diga. Deolane, claramente não posso falar muito que nem eu falei, o canal pequeno, fudido, não posso ser processado, mas tem pessoas que defendem assassino, serial que, cara, tem gente que defende, não vê o erro, não vê o problema ali, né? Esses pessoal que são fanáticos, aí já não é nem gostar da pessoa, do trabalho dela, é ser fanático, né? Vamos continuar vendo aqui que eu tô falando demais e o vídeo vai ficar enorme. Ia ser muito estranho, porque é a atitude condizente de uma vida, tá do nada ele agiu de outra forma. Então a gente ia achar bem fora da casinha e os amigos iam mandar internar, porque tá lelé. Então todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas é que, no caso do Danilo, ele é sempre culpado até que se prove inocente. Uma pessoa que tá acostumada a viver apanhando de todos os lados, aprende, né, a se proteger. E graças a Deus ele tava bem protegido, porque ele tá acostumado a precisar disso. Mas pra mim, realmente não precisava. E, no fim das contas, o problema mesmo acaba ficando em segundo plano, né? Essa história, né, que é o que gerou mais mídia. Pô, não digo nada a ver, mas pouco tem a ver com o problema mesmo que temos ali nessa situação. Eu sofri assédio na infância. E eu sei que às vezes a gente demora pra entender, pra juntar ali Lé com Cré. Eu era criança também, demorei pra entender o que tinha acontecido comigo. Mas eu sei que de qualquer forma fica uma dor, né? Fica um negócio ali que é difícil de digerir mesmo. A gente não sabe nem o que a gente quer fazer e tal. Mas eu sou da opinião que a nossa dor tem que virar escudo, não arma. Você não resolve a sua dor causando outra dor. Você não resolve o seu problema causando outro problema. Né? Exatamente. Há que ter um pouco de responsabilidade também a respeito da vida das outras pessoas. No fim... É aquela famosa frase, né? Que o herói e o vilão, eles vêm do mesmo lugar, né? Os dois surgem de uma grande dor. Só que um decide, já que eu senti essa dor, já que eu sofri desse tanto, vou fazer as outras sofrerem também. O celular vagabundo, que susto, velho. E já o herói não, o herói ele fala assim, não, eu senti essa dor, eu passei por isso e eu não quero que outras pessoas passem por isso. Os dois surgem da mesma base, mas os caminhos que eles decidem seguir são diferentes, cara, é sensacional. Todo mundo tem os seus problemas, né? Eu tenho, vocês têm, Danilo tem uma história de vida familiar dificílima, quem não sabe, acha facilmente aí na internet. E eu vi uma coisa outro dia que eu achei tão maravilhosa, que falava assim, que o herói e o vilão, eles nascem do mesmo lugar. Eu juro que eu não sabia, cara, eu juro que eu não sabia que ela ia falar isso aí. Eu não vi o vídeo todo. Eu vi uns trechinhos que eu acompanho outros canais, né? E um deles tava comentando sobre esse vídeo dela. Ele colocou alguns trechos, né? Então por isso que eu decidi vir reagir com vocês aqui, assistir ele por completo, né? E eu não tinha visto esse finalzinho, não. Aí, ó. Que é uma dor muito grande. Oi? Mas o vilão pensa, já que eu já sofri, eu vou fazer todo mundo sofrer. Não. Aí, agora parece até que eu assisti e dei Ctrl-C, Ctrl-V. Não, mas não foi. É porque basicamente a frase é essa, né, velho? A frase é essa. Mas que medo. Será que eu assisti esse trecho do vídeo e não lembro? Ficou no meu inconsciente? Não é possível, não. O herói pensa, já que eu sofri, eu vou tentar impedir que as outras pessoas sofram também. Não é possível, não. A frase é idêntica. Mas será que a frase real é essa mesmo? Porque a frase que eu já escutei foi essa, né? Caraca, Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Vamos ver aqui agora. Então, o que eu tinha pra falar, já falei durante o vídeo, já ficou maior do que eu imaginei. Mas agora vamos ver aqui rapidão o do Léo Lins. Galera, o vídeo do Léo Lins é esse aqui, ó. E eu já assisti, tá? Então eu vou colocar pra passar pra vocês aqui. Eu vou ficar caladinho a princípio. Vamos assistir junto aí.
aí, acelerado em 1.5, creio que tá em 1.5. E vou deixar rodar pra vocês assistirem aí. Mas é mais um depoimento de uma pessoa que... Eu não sei se o Murilo Couto se pronunciou, velho, mas se ele não se pronunciou, eu creio que... Se ele não se pronunciou ainda é porque... Não sei se vocês lembram, se vocês sabem, mas que a Juliana não sei se é ainda, mas creio que seja, né? Mas sempre foi muito, muito fã do Murilo Couto. Então, creio que por esse respeito, por ela ser fã dele, eu acho que ele não vai se pronunciar, né? Pelo menos eu não vi nenhum pronunciamento do Murilo Couto ainda, né? Mas eu creio que se fosse pra botar o Murilo Couto pra falar também, ia ser mais uns chutes no saco aí, legal, viu? Bora ver aqui o vídeo do Léo Lins, o vídeo que literalmente você fez. Ela conseguiu fazer com que um dos palhaços que mais faz zoação com tudo, que o Léo Lins, todo o pronunciamento que ele já deu hoje, até de coisa séria, ele sempre soltou piada. E nesse aqui eu não vi um traço de vontade do cara fazer piada, velho. Boa noite, eu vou tentar ser breve, até porque eu tô bem cansado, fazem 2 noites que eu durmo muito pouco por conta de show e depois porque peguei um voo hoje cedo. Galera, rapidão, desculpa pela claridade aqui que fica mudando, é porque a minha luz aqui é a luz natural que vem da janela, e nesse momento aqui pareceu uma bela de uma nuvem aqui que tampou tudo, então vai ficar essa brincadeira de clarear, escurecer. Eu não tô no Brasil, nesses últimos 2 dias eu entrei pouco na internet, mais pra postar o que era necessário, mas eu vi o vídeo da Juliana, e quando eu vi o vídeo, eu senti necessidade de falar algo. Porque ela falou do Danilo. O Danilo que, em poucas palavras, é um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude conhecer na minha vida. Uma pessoa de caráter ímpar. Um sujeito honesto, justo, sincero, caridoso, empático. A lista vai longe. Esse nem é o motivo pelo qual eu disse que precisava falar do vídeo da Juliana. O motivo é que Juliana cometeu uma injustiça. Eu digo isso porque o Danilo já fez um vídeo também. Eu não vou ser redundante. Se você assistiu o vídeo, é muito claro e nítido que o Danilo ficou do lado da Juliana. Nesse caso, que envolve a Juliana e o Otávio Mesquita. Não apenas o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. E eu digo que ela cometeu essa injustiça porque isso que o Danilo hoje tornou público, na época, eu também tive ciência. E todos do programa que tiveram conhecimento, todos se colocaram do lado da Juliana. Todos procuraram fazer com que ela se sentisse bem, acolhida. Todos ficaram do lado dela. Aliás, diga-se de passagem, no programa, nunca alguém foi obrigado a fazer algo que não... E pelo que ele fala aqui, toda essa confusão aí não fez com que ela perdesse apenas um amigo, né? Se ela tinha ali se a galera toda ali do The Noite de fato gostava dela, era amigo dela, eu acho muito difícil que hoje alguém abrace ela de novo, cara. Acho bem difícil. Gostaria. Não quero fazer isso. Mas talvez. Não quero. Não, então tá bom, então não faz. O bem-estar da equipe e individual sempre foi prioridade. Danilo sempre priorizou muito que todos ali estivessem muito à vontade, felizes fazendo o que faziam. Por isso, quando eu vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste, de verdade. De verdade mesmo, eu fiquei triste em ver a Juliana questionar o porquê algo aconteceu debaixo do nariz do Danilo e não fez nada. Talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial. Quando eu vi isso, eu falei, pesado. Deus do céu, cara, o que tá acontecendo? Sério. Falou que só depois do caso da Calabresa, em 2020, que aí foram ficar do lado dela. E assim, eu vou falar algo agora aqui. O Danilo não foi ficar do lado dela em 2020. Não foi 2020 que ele foi ficar do lado dela, não. Isso realmente é... Em 2016, de fato... Essa parte que ele vai falar aqui, cara, simplesmente ele pega, assim... Tudo que a Juliana falou, ele pega, assim, e ele regaça, estraçalha, coloca um triturador, liga, bate, tira, com a peneira, joga no liquidificador de novo, bate, coloca no triturador, bate mais um pouquinho, depois joga no chão, pisa, cospe em cima e sobra nada. Véi, olha isso aí. Fato. Ele não foi ficar do lado dela. De fato, a grande verdade é que o Danilo foi ficar do lado da Juliana em 2012. A partir de 2012. Em 2012, ele já ficou ao lado dela. Quando isso é uma informação, eu nem sei se da maneira que eu vou falar, é uma informação que já foi comentada publicamente. É óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos na Band, ele tem um papel relevante nisso, óbvio. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos na Band, outra produtora, era uma produtora nada a ver com a SBT, era uma produtora argentina, foi feito um concurso para ter uma assistente de palco, e os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não, ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana. O cara, então, basicamente... Eu tô pausando aqui porque eu preciso pausar, né? Pra não só jogar o vídeo assim, mas basicamente ele tá esfregando na cara da própria Juliana, né? Eu sinto aqui que ele tá falando, nem é pra gente, é pra Juliana. Juliana, o Danilo, realmente, ele não veio ele não te protegeu em 2016. E nem tampouco foi a partir de 2020. Ele veio te proteger, vamos dizer assim, né? Te acolher de lutar por você desde 2012, né? 2012 que ele fala, que é quando ela entra no programa. No Agora é Tarde lá que ela faz o teste. Que os produtores não queriam. Quem bancava lá o programa não queria ela. Eles queriam uma gostosona. Mas o Danilo falou assim...
É ela ou não tem outra? Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana e mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor pro programa. E de fato foi, pelo menos até tempo recente. Mudou a vida dela. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades, ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais. Ótimo, maravilha. Mudou a vida dela. E aí, Eu queria ter um amigo desse. eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Doideira, velho. Pelo menos, talvez eu queira acreditar que é isso, porque... Ou é porque Fato, ou Danilo. é isso, o pessoal até comenta assim, ou é isso, ou você acredita que ela realmente sofreu uma lavagem cerebral ali do que o pessoal incentivou ela no máximo, realmente ela fazer uma loucura dessa, né? Ou realmente, sei lá, não sei nem como justificar, acho que nem tem justificativa assim, velho. É difícil. Ou se ela simplesmente é uma pessoa de má caráter mesmo, né? Tem um caráter assim, terrível mesmo. Ou é um ou é outro. Então, pra deixar um pouquinho mais leve, o pessoal tenta acreditar que seja isso. Tenta acreditar que ela sofreu uma lavagem ali. ter ajudado a contribuído, né, ter tido um papel tão importante assim numa mudança de vida positiva na Juliana, e ela já ter sido grata a isso. Você veja que a entrevista com o Otávio Mesquita foi em 2016. No ano seguinte, inclusive nessa época de Páscoa, a Juliana falou pro Danilo, vamos fazer uma piada, fica eu e o ovo de chocolate, falar qual chocolate eu vou comer na Páscoa. Nessa época saiu notícias acusando o Danilo de racismo, e a Juliana foi publicamente defendê-lo, porque inclusive foi ela que sugeriu fazer a piada, então também nada mais justo. E eu lembro, até de no camarim, ela publicou, defendeu ele, e ela conversando, falou pra mim, pô, tô acusando ele de racismo por causa disso, uma bobeira, uma piada, eu que falei pra fazer. Ela disse, gente, essa militância tá perdendo a cabeça. Olha Essa isso, militância tá doente. Olha isso, velho. Avança pra 2025. Isso que ele fez não foi nenhuma piada, porque o negócio é tão ridículo que chega a ser engraçado, sabe? A pessoa que sempre foi contra, né, esse politicamente correto, né, sempre foi contra essa militância. Numa época ela teve que se posicionar em defesa do Danilo, porque aconteceu do Danilo fazer uma piada no qual o pessoal foi cancelar ele, sendo que a ideia da piada foi dela mesma, entendeu? Então nada mais que justo dela ir lá e defender ele, né, mas... Aí você fala, que nem fala, pula pra 2025, olha a cagada, olha o tamanho do troço, moleque, que saiu rasgando, entupindo o vaso de uma maneira que eu acho que nem soda vai desentupir, cara, sério mesmo. E assim, óbvio que eu não quero diminuir ou desmerecer a dor que a Juliana sentiu, que se você ouviu também os áudios do Danilo, é algo real, ela realmente sentiu. E quando todos, todo mundo que tomou ciência disso, se colocou do lado dela, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. De fato, depois, vendo o vídeo, você olha que o que o Otávio fez ali é completamente sem noção. Acho até que se ela apenas falasse, olha, tem uma coisa que ficou guardada comigo, eu quero tornar público, pô, eu me senti assediada. O pessoal tinha ficado do lado dela. Ia falar, realmente passou do ponto, houve um assédio. Nesse momento aqui, a gente não estaria fazendo vídeo... Ó, a luz voltando, ai que delícia, consigo me enxergar. Provavelmente os vídeos que eu estaria gravando nesse canal novo aqui seria, e as outras pessoas com certeza seria em defesa dela. Estaria falando mais contra o Otávio. Olha como que a mulher conseguiu cagar a sua própria luta, cara. Ela conseguiu simplesmente cagar a sua própria luta, sério. Ela pegou a própria luta dela e ela basicamente deu um nocaute nela mesma. Mas parece que eu não sei o que aconteceu. E aí envolveu o Danilo, eu me senti compelido a precisar amigo, fazer né, algo, cara? Amigo. Porque amigo de verdade. não dá pra passar uma injustiça desse ponto. E como eu falei, eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano. Talvez Tentando acreditar que ela só não tem um caráter podre. Que é isso, do que saber ou crer que uma pessoa como a Juliana, por livre e espontânea vontade, trocou. Por livre e espontânea maldade, né? Decidiu fazer uma... Ah, velho, na moral. O apreço e o carinho que ela já teve pelo Danilo, por desprezo e ingratidão. Dessa forma. Bom, é isso. Então, é isso. Passo das últimas palavras e do Léo Lins, as minhas palavras também. É isso.